Essa segunda aula sobre a igreja na cidade, e não é sobre o Alto da Compadecida, né, certo? Mas isso aqui é só para ilustrar a religiosidade do Nordeste. Hoje nós iremos fazer aqui um panorama sobre a religiosidade do Nordeste brasileiro. E esta aula é importante porque ela nos contextualiza com a realidade religiosa, né, do Nordeste e como a igreja deve ser uma comunidade alternativa dentro do contexto urbano religioso do Nordeste. O desafio do Nordeste ainda é muito grande em termos missionários, né? Talvez nós não consigamos ter uma visão ideal disso, porque nós estamos no Nordeste, né? Mas quando nós analisamos os dados, nós vamos observar aqui alguns dados hoje do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e vamos ver que ainda precisamos avançar muito. E a pregação do Evangelho e a adesão à religião evangélica, vamos dizer assim, no Nordeste brasileiro ainda é menor do que em outras partes do país. Ainda é menor. Então a representatividade do catolicismo romano no Nordeste ainda é forte. Está acontecendo um decréscimo no catolicismo, mas também está tendo um crescimento de pessoas sem religião no Brasil e no Nordeste. O Nordeste brasileiro hoje não se caracteriza apenas pelo catolicismo romano, não é? É por religiosidade do catolicismo popular. Mas o Nordeste também é uma região do país em que o secularismo está muito presente e a realidade do pensamento pós-moderno também está muito presente. Já apagou aqui. Então nós vamos mais uma vez a um texto bíblico, está em Jeremias, capítulo 29. Nós vamos ler o verso 4 até o verso 7. Esse texto vai guiar todos os nossos estudos sobre isso que nós estamos pensando. Próximo domingo nós teremos a penúltima aula. No último domingo de janeiro teremos a nossa última aula dessa proposta inicial de pensarmos sobre a igreja na cidade no contexto nordestino. Antes mesmo de lermos aqui, me permitam fazer mais uma consideração. Inclusive, a literatura missiológica, a literatura que trata de missões relacionada ao Brasil, ainda é muito deficiente no que se refere à realidade do Nordeste. Porque há uma cosmovisão específica, uma visão de mundo própria do nordestino. Então, essa cosmovisão do nordestino, ela está impregnada de uma série de questões que vão, como eu disse no domingo passado, do hedonismo, a paixão política, isso é muito forte, principalmente nas cidades do interior do Nordeste, né? A paixão política, e o interessante é que essa questão da paixão política, ela não está necessariamente ligada à adesão a uma ideologia. Isso aqui é importante, porque muitas vezes ela está ligada a interesses econômicos, porque muitas pessoas em uma cidade, principalmente cidades muito pequenas, dependem muito de prefeitura, dependem muito de negócios realizados com a prefeitura. Então, a política local, ela se distingue muitas vezes da política nacional e das ideologias que imperam em termos nacionais. Então, há uma diferença que precisa ser pontuada, precisa ser observada nas cidades do Nordeste brasileiro. Então, nesse interesse da política local, há muita corrupção envolvida. Muita corrupção envolvida. Porque também é uma das marcas das cidades do Nordeste, tanto das maiores, das metrópoles, com 1 milhão de habitantes, como das cidades pequenas e das microcidades, podemos dizer assim. A presença exacerbada do hedonismo, né? A busca desenfreada pelo prazer.
Você calcula isso facilmente pela quantidade de bares, de prostíbulos que existem nas cidades. Então, isso vai ser uma compensação também, isso é outro dado sociológico interessante, a falta de entretenimento em cidades menores. Né? São cidades menores que não tem teatro, não tem shopping, não tem várias possibilidades de entretenimento, acabam concentrando-se na bebida, no consumo do álcool, no consumo das drogas e no sexo. Então, isso é um dado sociológico importante, para nós entendermos o contexto das cidades do Nordeste e como uma igreja urbana, como uma igreja numa cidade dessa, deve traçar estratégias para lidar com isso. Sobretudo também existe o problema da pobreza, que também está muito misturado com outros pecados, né? Não que a pobreza seja um pecado, mas a pobreza está misturada com muitos pecados sociais. Então, o pobre não é santo porque é pobre, né? Ele não é isento do pecado da condenação eterna porque é pobre. Porque há muitos pecados existentes no contexto da pobreza. Também hedonismo, materialismo exacerbadamente presente. Né? E a questão dos pecados também relacionados à política. Porque visto que o pobre está em grande necessidade, ele acaba vendendo seu voto, é o que a gente vai chamar de voto de cabresto. Né? Então tudo isso começa a ser negociado. Então você vende o voto por causa de saco de cimento. Pastores vendem votos de congregações inteiras porque candidatos estão prometendo construir o templo, reformar o templo ou ajudar a igreja financeiramente de alguma forma. Então essas barganhas, essas moedas de troca são muito comuns em contextos nordestinos e também em contextos evangélicos no Nordeste, infelizmente. Então nós precisamos entender isso de modo profundo para compreendermos como evangelizar nossa região. Do verso 4 ao verso 7 de Jeremias 29, o profeta diz: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas. Plantai pomares, comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Então, as recomendações do texto bíblico aqui é que o povo de Deus, no exílio babilônico, trabalhasse, se multiplicasse e buscasse a paz daquela localidade. À medida que o povo seria alvo do crescimento, a presença de Deus e a influência do povo também naquela cidade seria real. Nós vimos na primeira aula e o movimento de pregação do evangelho no primeiro século era profundamente urbano, não é? Profundamente urbano. Vamos jogar para a Bíblia aqui. Era profundamente urbano. Jesus foca em pregar em cidades. Os apóstolos do livro de Atos, como lemos hoje em uma passagem, pregam em cidades e focam em cidades. O apóstolo Paulo traçou estratégias nas suas viagens missionárias em cidades chaves. Então, o que chamamos de cidades satélites. A cidade de Éfeso, por exemplo, alcançava toda uma região da Ásia Menor. Então, alcançando uma cidade importante de uma região, a partir dali, o evangelho seria estendido, seria espalhado para vários lugares. Essas são estratégias missionárias, principalmente de Paulo, e são muito importantes observarmos também e aplicarmos isso no nosso contexto. Mas vamos lá. O Nordeste brasileiro ainda é um grande desafio missionário. Um olhar atento a esta região do Brasil mostrará que muito já se alcançou, mas ainda precisamos avançar mais na evangelização de nossa região. Então eu tenho aqui alguns dados da agência de notícias do IBGE, certo? Isso pode ser consultado facilmente pelos irmãos, procurando no Google Agência de Notícias do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então aqui nós temos dados interessantes do censo de 2022, certo? De estados do Nordeste com o percentual de católicos nessas regiões, nesses estados, né? Então veja só, Piauí está no topo da lista,
77,4% de católicos romanos. Isso é muita coisa, irmãos. Isso é muita coisa. Ceará, 70,4%. Paraíba, 69%. Sergipe, 67,8%. Rio Grande do Norte, 67%. Maranhão, 64,4%. Bahia, 62,8%. E sabe que o contexto da Bahia, o catolicismo é misturado com uma série de outras questões, né? E Pernambuco, 61,9% e Alagoas, 61,6%. Então, ainda a presença do catolicismo no estado de Pernambuco, que é a nossa região, é muito alta. E isso deve ser alvo de nossas orações. Nossa cidade, Caruaru, ainda é muito católica e muito ligada às tradições católicas. Isso deve ser alvo de nossas orações, né? Então aqui alguns comparativos de 2010 e 2022 traçados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Veja, católicos romanos em 2010. Aqui nós estamos falando uma porcentagem interessante aqui na nossa região do Nordeste. 71,9%. 2022, em termos gerais, 63,9%. Houve uma queda de 8 pontos, né? Graças a Deus. Porque nós vamos ver nos dados seguintes que o aumento de conversão a igrejas evangélicas subiu. Então as igrejas têm feito continuamente um trabalho de propagação do evangelho. Então, embora o catolicismo romano ainda seja hegemônico no Nordeste, houve um decréscimo. Isso nos interessa também para entendermos o contexto da evangelização no Nordeste. Então, evangélicos 2010, 17%, 2022, 25,5%. É claro que nesses dados aqui em relação às igrejas evangélicas, temos o universo evangélico, que vocês sabem, né? Temos o universo evangélico. Então não vamos entrar nisso para a gente não deprimir, né? Vamos tratar aqui dos dados que nós temos dados pelo IBGE. Então vamos considerar que a salvação é pela graça e houve um crescimento, né, da conversão. Então graças a Deus por conta disso, né? Então é um crescimento expressivo, acompanhando uma tendência nacional. Então tem crescido nacionalmente a fé evangélica, né, nacionalmente, mas ainda está abaixo do norte e do centro-oeste. Ainda estamos atrás do nordeste. Dado interessante, dado histórico interessante. O movimento reformado chega no Brasil com muita força no período Maurício Nassau. Igrejas são estabelecidas, igrejas reformadas naquela época, são estabelecidas no Nordeste. E a primeira igreja brasileira, certo? A primeira igreja brasileira não foi a Fluminense. Foi uma igreja indígena no Rio Grande do Norte, plantada pelos reformados. Há dados que dizem que o Catecismo de Heidelberg foi traduzido para o Tupi naquele período. E a Bíblia estava sendo traduzida também para os índios naquele período. Então, embora nós tenhamos ali um nicho específico, que é uma tribo indígena, com dialetos próprios e tudo mais, mas ali nós temos uma igreja brasileira nascente naquele período. E depois o catolicismo vigorou, depois de muito tempo sem pregação do evangelho, com a saída dos holandeses do Brasil, então chega Calais, né, pregando em português, fundando uma igreja, depois Simon, depois outros vão chegando, e o movimento evangélico vai crescendo. Mas ainda no contexto majoritariamente católico romano, que ainda permanece, né, que ainda permanece no Nordeste brasileiro. Então, os sem religião, houve um crescimento também desses sem religião, que não é necessariamente pessoas desigrejadas, é sem religião. Porque muitos desigrejados professam uma religião, certo? Professam uma religião. Sejam eles católicos, não praticantes, como são chamados, como agora os evangélicos também, sem igreja institucional, que se reúnem muitas vezes em grupos e compartilham uma vida comum juntos, como um grupo de fé em Cristo e no Evangelho, mas que não querem um compromisso com a igreja institucional. Que é uma outra preocupação que nós temos no meio evangélico. Mas aqui nós estamos falando de pessoas que não professam nenhuma religião. 8,8%. Isso na nossa região Nordeste. Numa região majoritariamente católico-romana. Isso aqui é pouco para o que é o Nordeste,
para a população nordestina, mas é preocupante pelo salto que deu desses pontos percentuais, certo? Então, houve um aumento aí interessante. Aqui, nesses dados, eu não contabilizei o que também é interessante, porque não ia dar tempo, ia ficar muito grande, a gente só ia ver dados. Mas houve e ainda está acontecendo um aumento de adesão a religiões afrodescendentes. Então, terreiros de Umbanda, de Macumba, espiritismo kardecista, há crescimento nesse aspecto também no Nordeste brasileiro. Há pessoas católicas que são também espíritas, chamamos de sincretismo, né? A presença forte, por exemplo, no Nordeste brasileiro da maçonaria, que é uma sociedade filosófico-religiosa e que engloba várias religiões diferentes, que vai de evangélicos até mormons, né? Mas a maçonaria é uma sociedade filosófico-religiosa. Eu tratei sobre isso aqui em nossos estudos na quinta-feira, né? Então aqui, eu acho que talvez você que está lá atrás não veja com clareza, mas eu vou ler uma fala aqui do Timothy Keller, uma fala muito importante no seu livro Deuses Falsos, que é um livro extraordinário. Ele trata de idolatria, principalmente voltada para a religião, dinheiro, poder e sexo, certo? Então ele faz um trabalho de análise da idolatria no mundo pós-moderno impressionante. E eu recomendo a leitura desse livro. A capa dele é essa daqui, Deuses Falsos, né? Então eu recomendo a leitura desse livro. Timothy Keller morreu recentemente, mas foi um pastor nova-iorquino que contribuiu muito em análises urbanas, de propagação do evangelho em zonas urbanas. Ele plantou uma igreja em Nova York do zero, e essa igreja é uma bênção até hoje, e plantou igrejas no mundo inteiro, mais de 500 igrejas. Timothy Keller ajudou a plantar no mundo inteiro. Há igrejas no Nordeste que foram ajudadas pela igreja presbiteriana Redeemer de Timothy Keller em Nova York, né? Então essa igreja, liderada por ele no período, foi uma bênção não só para os Estados Unidos, mas para o mundo todo. Ele diz o seguinte, e aqui nós vamos aplicar o que ele diz ao contexto do Nordeste. Nossa sociedade atual não é fundamentalmente diferente dessas antigas culturas. Está falando de povos antigos, né? Cada uma delas é dominada por seu próprio conjunto de ídolos. Cada uma tem seu sacerdócio, seus totens e rituais. Cada uma delas tem seus templos, sejam eles torres empresariais, spas, academias, estúdios ou estádios esportivos, né? Onde sacrifícios têm de ser feitos para que as bênçãos da boa vida sejam obtidas e os desastres sejam evitados. Veja que análise interessante. Todas as sociedades têm seus ídolos. Isso pode ser o futebol, isso pode ser o vôlei, isso pode ser as Olimpíadas, pode ser a Copa do Mundo, pode ser um spa, pode ser uma empresa, né? Pode ser a vida de um executivo, a vida de um empresário. Toda a sociedade tem um conjunto de ídolos específicos. E ele continua dizendo: quais são os deuses da beleza, do poder, do dinheiro e do sucesso, senão os que assumiram proporções míticas em nossa vida individual e em nossa sociedade? Veja que fala interessante. Podemos não ajoelhar fisicamente diante da estátua de Afrodite, mas muitas jovens de hoje são levadas à depressão e disfunções alimentares por uma preocupação obsessiva com a imagem. E aí ele continua: podemos não queimar incenso a Ártemis, mas quanto o dinheiro e a carreira são elevadas a proporções cósmicas, realizamos algo como um verdadeiro sacrifício de crianças, negligenciando a família e a comunidade para conquistar um lugar mais elevado no mundo empresarial e angariar mais riqueza e prestígio. Essa fala dele aqui é muito interessante. No mundo antigo, as crianças eram oferecidas ao deus do fogo, Moloque. E ele está fazendo essa comparação aqui. Nós não oferecemos as crianças no fogo a Moloque, mas nós sacrificamos a nossa presença com elas em nome de sucesso profissional. Nós abandonamos os nossos filhos com a desculpa de que estamos cuidando melhor deles, com mais trabalho, com mais ausência. São ídolos do nosso tempo.
Então, olhando para o Nordeste, irmãos, não temos apenas a missão de falar que Jesus salva o perdido no Nordeste. Não é apenas isso, mas de rogar que a vontade de Deus seja feita na cidade. Isso não se dá por força, mas pelo trabalho missionário da igreja em várias frentes. E como a igreja trabalha em várias frentes na cidade? A difusão de uma cosmovisão cristã na cidade é fundamental. Espalhar a visão de mundo na cidade é fundamental. Como é que se dá? Pregação do evangelho no culto público. Pelo evangelismo pessoal e discipulado feito pelos cristãos individualmente. Cristãos influenciando através da pregação do evangelho em vários lugares onde eles estão. Terceiro, uma estratégia fundamental para a difusão do evangelho na cidade: o trabalho que você exerce. O trabalho que você exerce faz toda a diferença na divulgação do reino de Deus dentro de uma cidade. Então, em áreas diversas, a igreja deve pregar aos pecadores para que creiam no evangelho e deve influenciar a cidade com valores do reino de Deus. E como é que nós compartilhamos os valores do reino de Deus? Orando, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Em todos os lugares onde nós estamos presentes na cidade, inclusive no trabalho. O trabalho é um lugar fundamental. E não estou falando aqui de apenas compartilharmos diretamente a mensagem do evangelho aos companheiros de trabalho, mas pela excelência do trabalho. Porque a excelência do trabalho atrairá a atenção dos ímpios ao crente. E ali então ele tem a porta aberta para pregar o evangelho. Porque mostrará sua seriedade, sua competência, seu compromisso com o trabalho. Então a pergunta será: por que você é movido a fazer o que faz com tanta seriedade, com tanta competência? Diferente do ímpio, o crente não vai dizer: estou em busca de ascensão econômica, financeira, sucesso e ser reconhecido no mundo todo. Ele vai dizer: eu faço isso para a glória de Deus. Deus é o diferencial. Deus é a motivação diferencial do trabalho do ímpio para o trabalho do crente. Então eu quero citar aqui um outro texto que é o do missiólogo Michael Gorin, que é um irmão que tem pensado muito sobre essas questões do evangelho na cidade, e o texto dele é fundamental para nós, né? Eu vou citar daqui a pouco, mas eu quero frisar isso aqui para vocês. No Nordeste urbano, o catolicismo majoritário ainda estrutura festas, símbolos e imaginário coletivo. Ao mesmo tempo, outras religiosidades afro-brasileiras, espiritualidades difusas, convivem com um secularismo funcional. Deus é invocado culturalmente no Nordeste, mas ausente da ética cotidiana das pessoas. Vocês entenderam isso aqui? Então, nós temos uma sociedade, ou sociedades no Nordeste, majoritariamente católicas, mas a ética desse catolicismo está distante de Deus. Então, há um catolicismo ou uma religiosidade católica cristã aparente. Aparente. Até a própria concepção de pecado no nordestino, podemos mencionar aqui o sertanejo, é uma concepção de pecado completamente afastada da Bíblia. Ele não entende o que é verdadeiramente pecado. E isso vai levá-lo a uma série de problemas morais e sociais. Então, um dos problemas que existem no sertão, por exemplo, no Nordeste de modo geral, que deve chamar a nossa atenção, talvez você nunca tenha pensado nisso, mas deve chamar a nossa atenção, porque é uma porta para o hedonismo, é a ociosidade. A ociosidade é uma porta aberta para a busca de prazeres pecaminosos. Você chega numa cidade do Nordeste, você vai ver comumente, e as pessoas sentem falta disso e até elogiam, né? Mas comumente você passa, e por falta de trabalho, muitas vezes, você tem pessoas na frente de casa, jogando dominó, jogando baralho, jogando conversa fora, olhando a vida dos outros, pendurado na janela. Ou lugarzinho para gerar fofoca é numa janela, né? Isso, percebe que isso é uma porta enorme para a vida pecaminosa. A ociosidade gera pecado. Certo? Quando nós falamos do ócio, no sentido de descanso contemplativo
ou para recobrar as forças, né, num período específico, isso é uma benção. Mas quando a ociosidade abre a porta para a pecaminosidade, nós temos um grande problema moral, religioso e social. Porque a ociosidade também é uma geradora de pobreza. Você percebe isso? É uma geradora de pobreza. Então, por um lado, nós temos o dinamismo do mundo urbano como opressivo em determinado momento, mas por outro lado, nós também temos a ociosidade de zonas rurais ou de cidades pequenas que também são opressivos em relação ao pecado. Por isso que a Bíblia nos mostra uma teologia do trabalho, que vai ser a última aula que nós vamos ter. Como o trabalho é uma estratégia para a evangelização urbana. Segundo ponto aqui, soma-se a isso um hedonismo urbano que redefine o bem viver em termos de prazer, sucesso e autonomia. Então, para muitos no Nordeste, o bom viver é isso aqui. Quantos nordestinos você já ouviu falar? Porque nós estamos focando no Nordeste, né? Rapaz, eu trabalho porque é o jeito, porque gostar mesmo eu não gosto não. Já ouviu? Ou você já falou isso? Mas Deus nos criou para o trabalho, sabia? Deus nos criou para o trabalho. Não, o que eu queria mesmo era... Agora imagina só, a sua vida. Deitado o tempo todo, sem ter nada para fazer, sem ser útil em nada. Só uma vida miserável, irmãos. Deus nos criou para sermos úteis até o último dia da nossa vida. Se nos aposentarmos, mas a gente se aposenta, mas a gente não morre, né? A gente continua desenvolvendo tarefas, continua se ocupando com coisas. Então nós fomos feitos para nos movimentarmos, para trabalharmos, para servirmos. Essa visão que muitos crentes têm do trabalho, de que ele é um peso terrível, e a gente trabalha, como a gente diz no Nordeste, a pulso, né? Trabalha a pulso, porque dependesse de mim eu não trabalhava não. Aí a gente precisa lembrar do que Paulo disse, quer trabalhar não, pois não coma não. Paulo está dizendo assim, delicadamente, depois morra logo. Quer trabalhar não, morra. Não fica aqui não. E não coma, se não comer morre, né? É isso que ele está dizendo. Então, nesse cenário, a missão cristã não pode se reduzir, aqui é importante, viu? A disputa por adesão religiosa. A pregação do evangelho nas cidades não é uma disputa por adesão religiosa, mas deve assumir o mesmo princípio da igreja primitiva. Formar uma comunidade alternativa moldada pela narrativa bíblica. O mundo, a cidade, precisa ver isso na igreja. A igreja é uma comunidade alternativa ao estilo de vida que nós temos aqui. E a vida que eles vivem atrai nossa atenção. E aí o Michael Gorin vai falar aqui umas coisas muito interessantes. Ele vai começar dizendo: os primeiros membros da igreja dos primeiros séculos, depois de Cristo, vivendo no Império Romano pagão e muitas vezes hostil, definiam-se como estrangeiros residentes. E aqui nós temos a palavra grega para isso. Né? O principal sentido de paróikoi é de uma tensão redentora entre a igreja e seu contexto cultural. Deu para entender aqui? O principal sentido de ser um estrangeiro residente é frisar que a igreja vive em tensão constante com a cultura que ela está presente ali. Esses primeiros cristãos compreendiam-se como diferentes de outros na sua cultura e viviam juntos como uma comunidade alternativa, nutrida por uma história alternativa. Que história é essa? A história da Bíblia, que era transmitida aos catecúmenos no processo de catequese. E aqui agora nós vamos a uns pontos interessantes dele. Havia em todo o processo catequético esse propósito pastoral: capacitar um povo distinto moldado pela história da Bíblia. Então, a comunidade, assim formada pelas Escrituras, era um sinal atraente do reino no meio do Império Romano. Porque a igreja é como uma nova sociedade em uma sociedade pagã. A sociedade pagã olha para a igreja, deve olhar para a igreja e ver o seu modelo como modelo exemplar de integridade, de amor e de justiça. Isso não quer dizer que na igreja não terá pecado. Quer dizer que a igreja é guiada por justiça, por amor, com uma perspectiva de peregrinação. Estamos passando, estamos presentes, estamos contribuindo, estamos tendo filhos,
estamos nos multiplicando, estamos validando o crescimento da cidade através do nosso trabalho, mas nós estamos passando, porque a nossa terra é futura. A nossa contribuição aqui é para mostrar que existe um final melhor do que esse que nós estamos vivendo. O mundo que nós estamos vivendo, irmãos, é de uma busca nihilista, de um ideal que nunca se concretizará. Porque nada faz sentido e nós não sabemos para onde estamos indo, mas só sabemos que estamos indo. A igreja não pensa desse jeito, né? Então ele continua. Os ritos e práticas da igreja primitiva propunham-se reformar os pagãos que se juntavam à igreja como cristãos em um povo diferente, que individualmente e de forma coletiva se parecia com Jesus Cristo. Como tais, essas pessoas reformadas seriam atraentes, e de fato eram. Você já entrou numa empresa, começou o seu trabalho e alguém lhe fez uma pergunta curiosa, dizendo assim: rapaz, você é diferente. Alguém já lhe perguntou isso? Olha para você assim, você é diferente. Aí a segunda pergunta: você é evangélico? Já ouviu isso? Você é crente e você é evangélico? É exatamente isso que ele está dizendo. Pessoas se convertindo do paganismo e elas eram inseridas na história bíblica. E ainda hoje é isso que acontece. Quando a gente chega na igreja, a igreja nos conduz à história bíblica. A igreja vai nos mostrando as narrativas da Bíblia e vai nos dizendo: a nossa peregrinação segue esses modelos. Então nós vivemos num modelo diferente, nós funcionamos diferente. O mundo agora nesse momento, muitas pessoas ainda estão dormindo. Nós estamos aqui. A nossa dinâmica é diferente. A nossa dinâmica de descanso é diferente. A nossa dinâmica de divertimento é diferente. A gente não precisa encher a cara de cachaça nem de droga para se divertir. A gente não precisa se encher de entorpecentes para fugir da realidade do sofrimento. Nós encaramos a realidade do sofrimento com o evangelho, com a oração, com a vida comunitária, com o culto, com louvores a Deus. Então a forma que encaramos a vida é totalmente diferente do mundo. E isso atrai o mundo. E a igreja deve se valer dessa atração para compartilhar Jesus Cristo. Então aqui a reflexão de Michael Gorin oferece uma chave missiológica, né? Uma chave para a missão, extremamente fecunda para pensarmos a necessidade missionária das cidades do Nordeste brasileiro. Porque elas são marcadas por uma convivência complexa entre catolicismo cultural, religiosidades diversas, secularismo crescente e um hedonismo urbano cada vez mais normalizado. Isso é o que nós temos. Ao lado ou perto de cada faculdade, o que é que você tem? Um bar. Interessante, não é? Ascensão intelectual, prazer carnal. Veja que dinâmica interessante. Como era nos tempos antigos, ao lado ou no mesmo prédio de uma faculdade, uma escola, o que é que tinha? Uma igreja. Uma igreja. As sociedades eram regidas pela fé. Hoje o que é que nós temos? Temos outros templos, agora templos pagãos. O que é que nós temos muitas vezes perto de uma faculdade? Um shopping. Sabe que a ideia do shopping é a ideia de um grande templo, né? Certo? É uma ideia de grande templo de adoração ao consumismo. Não estou falando para você não ir no shopping, não, viu? Nem gostar de shopping. Eu gosto de shopping também. Mas é essa a ideia. Você vê algum relógio em shopping? Você está andando assim nos corredores, algum relógio grande? Eita, já é tal hora. Você vê? Não, porque a ideia é que você entre e seja imerso num ambiente religioso secular e não perceba a hora passar. Você já teve a experiência terrível de chegar no shopping de manhã e sair de noite? E você não percebeu que escureceu? Quando você olha, rapaz, está de noite. Eu cheguei aqui na abertura do shopping, 10 horas da manhã. Porque tudo funciona para que você não saia. Não tem marcadores de tempo. O cheiro é bom.
não é? Você entra naquelas lojas, aquele cheiro, o cheiro dá vontade de você comprar. Você já, com 60 cheiros, você já tira carteiras, não é? Aí você chega na praça de alimentação. Aí você diz, rapaz, não estou no deserto feito de Israel, não. Aí você olha é, uma infinidade de possibilidades, né? Para você comer. Você tem o fator ao seu favor ali. Tempo, cartão de crédito, né? Você passa e Deus proverá. Né? O atendente da loja diz é crédito ou débito. Diz assim, Deus proverá, é pela fé. E você vai e você está lá. Aí depois você se assusta, né, com o que vem depois. Mas é um verdadeiro templo do consumo. Assim como as universidades hoje, seculares, são verdadeiros templos do saber que excluem Deus da vida. Deus não é considerado. Essa é a vida universitária secular. Então, não devemos estar lá, pelo contrário, devemos estar. Devemos, entendo o que eu vou dizer aqui, viu? Sem cortes, por favor, na minha fala. Devemos estar nesses templos pagãos, entende? Falando do verdadeiro Deus, vivendo para o verdadeiro Deus. Esta é a, este é um ponto importante da presença da igreja nesse mundo urbano que nós estamos vivendo. Eu gosto muito da vida urbana. Eu gosto de ver um centro de uma cidade movimentado, cheio de gente. Né? Ontem eu fui pregar em São Caetano e era mais ou menos, eu cheguei, era mais ou menos 18h30, mais ou menos, né? E fui pelo caminho errado, o GPS me levou pelo lugar errado e eu acabei indo pro centro de São Caetano. Então, comércio ainda aberto, mesmo mundo de gente na rua, eu gosto desse negócio, sabe? Eu gosto de feira. Eu gosto de ver aquele mesmo mundo de gente trabalhando no meio da feira, gente fedendo, gente, né? Mulher com o cabelo molhado, com colene no cabelo, misturado com suor. Não, tô brincando, isso aí não. Mas aquele negócio, eu gosto de gente. Eu gosto de gente. Porque a vida urbana, ela nos mostra o que é o ser humano, de fato. É bom ir para o campo, é bom estar no sítio, é bom ir para a praia, né? Mas eu gosto de voltar. Eu gosto de voltar para a vida urbana. Porque Deus nos criou para vivermos em sociedade. Em sociedade. E como vimos os dados na semana passada, a tendência é a urbanização. A tendência em 2050 é mais de 90% da população global está nas cidades. Global é a tendência. E a agricultura, pastor? Mesmo os agricultores morarão na cidade e trabalharão no campo. Então, essa dinâmica, ela tem se normalizado na vida urbana. Né? Isso já acontece em cidades pequenas. Você vai ver que a pessoa tem um sítio e planta e cria bicho, mas ela mora na cidade. Ela tem uma casa na rua, como chama, né? Eu tenho uma casa na rua, mas eu trabalho no sítio. Então, isso vai se tornando cada vez mais normal. Nós vivemos numa região que a presença de muita gente trabalhando em zona rural, mas as pessoas estão afluindo para a cidade, estão vindo para a cidade. Por causa de estudos, dos filhos, oportunidades. Quantas pessoas no passado você conheceu, talvez você mesmo, saiu do Nordeste para trabalhar em São Paulo? Muitas. Eu vivi isso em casa, meu pai foi várias vezes. Né? Então, por isso que São Paulo é a cidade mais nordestina do Brasil, que o povo diz, né? Tem muito nordestino. Mas hoje, essa não é uma realidade mais. Porque as condições melhoraram muito no Nordeste. O comércio melhorou muito no Nordeste. O tempo para cá a coisa está meio difícil, né? Mas então vamos ter fé, né, irmãos? Que vai melhorar. Então, por último, aqui nesse ponto, a plausibilidade da vida cristã como ferramenta missionária. O que eu quero dizer com isso? Veja, a relevância missionária disso é clara. O testemunho mais poderoso não é apenas proclamação, mas a plausibilidade visível do evangelho. Não é apenas dizermos quem é Jesus, mas as pessoas precisam nos ouvir falando de Jesus e ver a fé cristã na igreja. Ver. Não é o discurso religioso correto apenas, mas a harmonia da vida com o discurso. Então, como no Império Romano, as cidades nordestinas necessitam ver comunidades que encarnem uma ética diferente. O uso do corpo,
no uso do dinheiro, no uso do poder, no uso do tempo, no uso da sexualidade, no uso da vida comunitária. O mundo precisa ver que nós vivemos essas coisas que eles vivem de modo diferente. Nós frequentamos academias, nós frequentamos cinemas, vamos a teatros, vamos a shoppings, vamos a restaurantes, nós andamos na rua, nós abastecemos o carro de modo diferente. As mesmas coisas sendo vividas de modo diferente. Nós casamos e criamos filhos da mesma forma que eles fazem, mas de modo diferente. Testemunho é poderoso para essas pessoas, certo? Então, igrejas que vivem como peregrinos, né, usando a palavra grega aqui, tornam-se sinais do reino justamente por não absolutizarem nem a tradição religiosa dominante, nem os ídolos modernos do prazer e da autonomia. A igreja rompe com as idolatrias urbanas, vivendo na urbanidade. É desafiador e é maravilhoso. Porque estamos rompendo com ídolos e estamos vivendo onde todos estão vivendo. A nossa vida será um grande som emitido na cidade. A nossa ética, nosso comportamento, a forma que tratamos as pessoas, a forma que tratamos um atendente. É diferente. Deve ser diferente. Porque nós somos cristãos. Alguma pergunta até aqui, irmãos? Tudo certo? Vamos concluir. A missão nas cidades do Nordeste brasileiro não é primariamente combater o catolicismo. Entenda isso, tá? Não é primariamente combater o catolicismo, outras religiosidades ou secularismo, mas oferecer uma alternativa mais bela, mais verdadeira e mais humana. Uma comunidade moldada pelas Escrituras, centrada em Cristo, visivelmente distinta e profundamente amorosa. A igreja deve ser uma comunidade alternativa nesse sentido. Então, esse testemunho, ele denunciará vários erros do mundo. Como no mundo antigo, quando tal comunidade é formada, ela se torna, para usar a palavra de Gorin, atraente. Não por estratégia, mas porque reflete a vida do próprio reino de Deus no coração da cidade. Paulo vai dizer aos Tessalonicenses que toda a Caia e Macedônia conhecia o testemunho daquela pequena igreja. Por quê? Porque eles eram uma comunidade atraente. Nossa igreja precisa ser uma comunidade atraente. Dentro de Caruaru. A partir da vida dos crentes em Caruaru. Percebe que a força, por exemplo, do trabalho de evangelização de nossa igreja pode ser muito maior do que meramente a gente vir num sábado e ficar no sinal distribuindo panfleto. Se nós encarnarmos a missão dessa forma, vivermos o evangelho dessa forma, o peso da proclamação do evangelho é muito maior. Nós não estamos atrás de sócios para a nossa igreja. Não estamos atrás de adesão social à nossa igreja. Nós precisamos ser uma comunidade atraente, porque nós estamos resplandecendo a luz de Cristo. E os olhos das pessoas devem se voltar para essa luz. A luz ali, a luz naquele cristão, a luz naquela comunidade de fé. Veja só, algo que precisamos entender. Existem vários relatos sobre isso, né? Eu já fiz pesquisas de campo sobre isso também. Uma delas, perguntamos num bairro, a uma série de moradores, a mais de 200 moradores, se a igreja tal saísse do bairro, qual seria a diferença nesse bairro para você? Aí a pessoa respondeu, e tem essa igreja aqui? Até hoje tem gente, quando conversa comigo, o senhor está pastoreando onde? De Caruaru. Mas qual é a igreja? A primeira igreja. Fica onde? Na frente do correio. Tem igreja ali? Já ouviu isso? Tem igreja ali? Tem. Aí começa a descrever, os pagueiros, a igreja católica ali.
Igreja deve ser uma comunidade atraente, mais do que o prédio, as pessoas. Mas nas conversas a pessoa vai perguntar: qual é a sua igreja? Aí você vai dizer: precisa a gente colocar um refletor lá em cima, sabe? Você coloca uma placa tamanho do mundo, igual essa daí do lado aí, que essa placa aí dessa loja tá quase no meio da avenida. Tão ignorante que é. Não precisa disso. Mas as pessoas da cidade devem conhecer a igreja por meio da igreja. Igreja orgânica, pessoas. Então, quando pessoas dizem, tem uma igreja ali no centro, é? Isso deve ser um motivo de preocupação para nós. Porque a igreja deve ser conhecida na cidade. Deve. Não é marketing, é testemunho. Testemunho. A igreja deve ser conhecida onde ela está presente. Por isso a igreja deve ser uma comunidade testemunhal, certo? O que os missiólogos vão chamar de comunidade martírica. Ela testemunha. A igreja deve ser uma comunidade profética. Ela denuncia o pecado. E ela deve ser uma comunidade diaconal. Ela serve as pessoas, os membros e a cidade. Esse é o testemunho que a igreja deve dar. Amém, meus irmãos? Essa é a nossa segunda aula, pela graça de Deus. A primeira aula já está lá no YouTube da igreja, você pode assistir se você não viu. E essa também vai chegar lá no canal essa semana. Vamos orar? Senhor, obrigado por esta manhã. Que essas reflexões nos levem ainda a outras mais profundas, cirúrgicas, pontuais, que estão relacionadas à nossa vida, aonde nós moramos, aonde nós trabalhamos, aonde nós estudamos. Que o Senhor nos use para a sua glória. O Senhor nos levante para proclamar o teu evangelho com poder e graça. E o Senhor veja em nós uma igreja atraente. E o mundo também veja em nós, nossa cidade também veja em nós uma igreja atraente. E todos aqueles que o Senhor determinou chamar na nossa cidade. Vejam na tua igreja, no teu povo, não só na nossa igreja local, mas nas igrejas em Caruaru, uma comunidade atraente, uma comunidade que resplandece a glória de Cristo. Obrigado, Senhor, por nos dar a oportunidade de estudar isso. Nós te agradecemos. No nome de Jesus. Amém.